E hoje eu inicio o programa com o Dr. Edson Kuramoto, que está aqui ao meu lado. Boa tarde, Dr. Kuramoto. Boa tarde, Maíta. Olha só, vou contar um segredo. Nós não combinamos, a gente está de preto e branco, e o segredo é que nós somos corintianos, né? Pode falar, né? Pode falar, com certeza. Bom, Dr. Kuramoto está aqui hoje para falar sobre a homeopatia, né, Dr. Sim. Kuramoto? Explica pra gente um pouquinho, então, o que é a homeopatia para quem não conhece, nunca ouviu falar. Tá. Homeopatia é uma especialidade médica, eu acho que isso é fundamental a gente pontuar. Frisar, né? Ela foi criada e desenvolvida por um médico alemão há mais de 200 anos. Então, estamos falando de 1870 e uns quebradinhos. E ela é baseada em 4 princípios, né? O primeiro é o princípio da semelhança, o semelhante cura semelhante, umas doses mínimas, a experimentação do medicamento e o medicamento dinamizado, né? A individualização do homem-são, que a gente chama. E o que isso significa de forma bem sucinta, assim, a gente fez o postulado, mas é assim, cada ser humano é um ser único e tem um medicamento único que vai ser usado em doses mínimas, de forma adequada, segundo a experiência do homem, né, do médico, e baseado no conhecimento prévio do efeito daquele medicamento. Basicamente é isso. Agora, dúvidas que a população tem, por exemplo. Eu tenho um problema de dor de garganta. Eu posso ser tratado com a homeopatia. Com certeza. Eu tenho um problema de estômago. Eu posso ser tratado com a homeopatia. A homeopatia pode tratar qualquer problema. Pode tratar qualquer problema. Nós temos, assim, uma coisa, a gente fala, qualquer problema que seja uma doença natural. Certo. Tá? Então vamos fazer uma distinção bem rápida. Por exemplo, um corte não é uma doença natural. Você corta o dedo com a faca, não é uma doença natural. Mas existe recurso homeopático, você faz a sutura. Existe recurso homeopático para melhorar a cicatrização? Existe. Hoje, para dor? Para dor. Hoje, só. por exemplo, a gente prescreveu para 2 pessoas que tinham sofrido fratura um medicamento que ajuda na calcificação óssea. Então, mas tem que mobilizar, tem que, no caso, reduzir fratura, enfim. Mas você pode... Não é um milagre total também, né? Não. Claro. Mas a gente pode contribuir. Com certeza. E para as doenças naturais, você tem tratamento para todas elas. Nem sempre você é capaz de curar todas as doenças, né? Por exemplo, eu tenho uma criança que tem uma forma grave de hemofilia, não tem, nasceu com a patologia, mas a gente pode talvez, e essa é a esperança, modificar a história natural da doença, ou seja, contribuir para que a doença não se manifeste de forma tão grave como ela tem o potencial, como ela já está se manifestando. E no caso, a homeopatia, ela pode andar junto com a outra medicina, ou seja, a pessoa está fazendo um tratamento, toma a medicação, mas ela também tem outra medicação para tomar. Não tem problema nenhum, pode misturar, pode andar juntos os tratamentos. Esse é um detalhe que existe uma certa, digamos assim, uma delicadeza na conduta. Porque tem medicamentos que você pode simplesmente retirar a medicação, não vai ter problema nenhum. Tem outros medicamentos que você não pode fazer isso e muito menos o paciente deve fazer isso por conta dele. Um exemplo muito claro, e isso é uma situação perigosa até para nós enquanto médicos homeopatas. Alguns pacientes querem se ver livre, por exemplo, de um medicamento psiquiátrico. E ele fala assim, não, já que eu vou me tratar com um médico homeopata, eu vou parar de tomar a medicação psiquiátrica e depois eu vou me consultar. Dependendo do distúrbio psiquiátrico, isso pode ser uma coisa muito grave, muito séria. Isso deixa a gente sob um estresse muito grande. Certo. Porque se você pegar um paciente que tem uma história de um quadro depressivo, um bipolar, por exemplo, num quadro depressivo desse, ele pode atentar contra a própria vida. Então é uma situação muito grave e muito angustiante para nós enquanto médico. Então qual é a minha recomendação? Se você vai se consultar, venha com todos os medicamentos que você está tomando e deixa que a gente, enquanto médico, faça a retirada de forma controlada, na hora certa, se for o com caso. toda segurança, né? Sim. Porque o primeiro mandamento é você não causar mal ao teu doente. Sim. Né? Antes de tudo, a gente é médico. Sim, mas o médico tem que resolver, né? E não o paciente tirar por conta, exatamente, né? Por isso que eu falei que tem situações que o paciente se utiliza do médico homeopático para poder se ver livre de determinadas substâncias. E isso pode ser perigoso para a saúde dele. Então a recomendação é assim, vem com os medicamentos e a gente faz a retirada, nós fazemos a retirada de forma mais segura e bem ponderada. Porque eu citei alguns exemplos de doenças como garganta, estômago, enfim, dor de cabeça,
Mas a homeopatia trata também ansiedade, depressão, tudo isso, né? Sim, com certeza. Hoje o que mais eu tenho atendido do ponto de vista de sintomas assim emocionais ou não orgânicos, vamos pôr assim, né, se a gente pode dizer dessa maneira, mas o que eu mais vejo é quadro de ansiedade, seja quadro de pânico, alguns quadros depressivos também estão sendo comuns. Com a pandemia, o que mais aumentou no consultório foi a ansiedade, né? E hoje o que a gente está vendo nesse retorno às aulas das crianças é problemas no ajuste da criança no ambiente escolar. Porque houveram 2 anos em que as crianças ficaram em casa tendo aula e agora elas realmente estão voltando à aula presencial. E isso existe um processo que normalmente teria um processo de adaptação controlado, tudo projetado. E agora não, as crianças voltam para a aula, já não estão no comecinho e aí tem todo um ajuste que tem que ser feito. Doutor Kuramoto, e a pessoa que está passando por esse tratamento, está tomando a medicação, a medicação da homeopatia, ela não atrapalha nada, né? A vida da pessoa. Por exemplo, a pessoa que gosta de beber alguma coisa não tem problema? Não, a gente pede assim, não beba em excesso. E principalmente... Para ninguém, né? E principalmente a gente tem que ver a questão da companhia, com quem que você vai beber. Se for uma boa companhia, você pode ser um pouco mais parcimonioso. Certo. Se não for uma boa companhia, melhor não beber. Então, esse é um grande critério. Mas em questão da medicação não tem problema nenhum. Não. É coisa que outros remédios, né, os remédios convencionais, você tem remédios que você não pode, né, associar com a bebida alcoólica. É contraindicado, inclusive o uso de bebida alcoólica. Em homeopatia não, mas diz o bom tom que você evita o excesso. Beba com moderação, né? E de preferência de boa companhia sempre. Bom, eu gostaria de agradecer muito sua participação e gostaria de saber se o senhor quer deixar algum recado sobre esse tratamento, que eu acho que é tudo de bom, né? Porque uma vez nós já gravamos e o senhor falou, a homeopatia, ele não trata só o problema, mas trata a causa, né? O que te levou àquilo. E assim, ela é uma coisa um pouco mais demorada também, nós não falamos sobre isso agora. Esse tratamento é mais alongado? Como que é? Olha, normalmente o que você tem, quando você fala em curar um doente, é diferente de curar um sintoma, né? Normalmente os pacientes que chegam para nós são pacientes crônicos. Mesmo que sejam crianças, são crianças, por exemplo, que fazem infecções de repetição há 2, 3 anos. Então, são quadros de recorrentes, né? E geralmente você necessita de um acompanhamento um pouco mais longo para que você tenha certeza que aquela criança está curada e vai parar de ficar doente. Então, esse é um detalhe. Se tem essa visão de que é uma ação lenta, mas é o que eu te falei, muitos pacientes crônicos, mesmo voltando à questão, por exemplo, paciente com ansiedade ou com quadro depressivo, em homeopatia você consegue, na maioria das vezes, identificar qual foi o gatilho por que entrou num quadro de ansiedade ou num quadro de depressão e encontrar um medicamento que seja muito exato para aquela situação. E, em geral, a resposta é extraordinária. Então, você tem uma melhora muito rápida na evolução do paciente. Agora, na maioria das vezes, você me responda, né, o senhor, perdão, se é sim ou não. Os pacientes que chegam lá, em grande maioria, são aqueles que, doutor, eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já tomei isso, eu já fiz isso, então eu preciso... É isso? É isso. Esse é o mais comum. Esse é o mais comum. Aí tem As pessoas já tentaram de tudo. Isso. E geralmente assim. Poderia ter uma outra visão já, né, da homeopatia. Já tentar no início, porque acho que quanto antes você começa, melhor o resultado, né? Eu acho que é menos difícil, eu diria assim, não sei se melhora o resultado, mas é menos difícil para nós enquanto médicos homeopatas. Mas isso é natural, porque quando você está em situação de crise, você busca aquilo que você conhece, ou aquilo que você culturalmente se sente mais seguro. E a homeopatia não é ainda, infelizmente, essa opção primeira, né? Quem sabe um dia, com o trabalho, com um bom resultado, você possa ter uma mudança desse paradigma. Com certeza. Tá, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. É um prazer, Maíta. Muito obrigado. Nós vamos para o breve intervalo, mas não sai daí não, porque rapidinho a gente ainda tem atividade física, aquela receita saudável, participação do Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista que tira uma dúvida. É rapidinho, eu volto já.